O curso de VSM ele tem como propósito principal ser uma aplicação prática. Eu acredito que o conteúdo, só o conteúdo teórico, ele não muda a vida. Então, o meu propósito aqui com você, ao longo de todos esses dias que a gente vai estar falando com você aqui, é que você consiga aplicar de maneira prática esse conteúdo. Eu queria falar um pouco para você rapidamente sobre mim, qual é a minha formação, falar um pouco para você qual é o conteúdo deste curso. O que nós vamos aprender e quais são os temas que vão nortear essa nossa conversa. Bom, eu sou Wagner Jesus, eu sou autor, eu tenho um livro escrito, eu tenho um livro inclusive que fala sobre o mercado sexual, depois você pode procurar nas minhas redes sociais e eu vou colocar aqui para você também de alguma maneira dar uma olhada. Eu sou palestrante, eu atuo no mercado corporativo há mais de 20 anos, sou mentor, tenho centenas e centenas de mentorados. Eu comecei inicialmente o meu mundo de mentoria falando puramente do mundo dos negócios, de business. Sou consultor empresarial de grandes empresas e agora eu tenho feito nos últimos anos aqui muitas mentorias falando de posicionamento e de valor sexual de mercado. Eu sou um sommelier apaixonado pelo mundo do vinho. Se tem uma coisa que eu adoro na minha vida é o vinho e todo o seu mundo e toda a cultura atrelada ao mundo do vinho. Eu costumo dizer, inclusive, que o vinho nem é bebida, vinho é cultura líquida. Perceba já o tamanho da paixão que eu tenho nesse negócio. E eu sou psicanalista, um cara apaixonado que entendeu que no fundo, é tudo sobre pessoas. Eu aprendi ao longo da minha trajetória que o estudo do comportamento humano, ele ajuda, ele liberta, ele produz engajamento entre pessoas. Porque no fundo, é tudo sobre comportamento humano e pessoas precisam de pessoas. Na tela, você está vendo as minhas redes sociais. Se você não me segue ainda, me siga nas redes sociais, @EuWagnerJesus, tanto no LinkedIn quanto no Instagram, você vai me achar dessa maneira. E eu espero muito que você goste. Eu tenho uma frase que eu falo bastante, que essa frase eu quero que você se fixe nela, porque ela é a condição fundamental dentro desse nosso curso. Valor só é valor se ele for percebido de fora para dentro. Portanto, não adianta você se achar incrível, lindo, maravilhoso, a última bolacha do pacote. Tanto você homem quanto você mulher. Se o mercado não achar, logo você não é. E por trás dessa frase tem uma coisa importante, que é entender qual é a minha posição nessa equação. Entender por que isso é importante para a gente entender o seu valor real. Então, valor só é valor se ele é percebido de fora para dentro. Ou seja, quem diz que você é legal, quem diz que você é incrível, não é você. Não adianta a tua mãe te dizer que você é incrível. A minha e a sua, elas dizem para nós. Mas se trata de um mercado, o valor nunca é dado pela pessoa que produz o produto, mas pelo mercado no qual esse produto está inserido. Então, se o mercado achar, se o mercado percebe valor em você, logo você tem valor. Esse curso tem como objetivo central exatamente você perceber o teu valor. E uma vez que você perceber o teu valor, você começar a se posicionar no mercado dessa maneira. E eu vou te dizer uma coisa, tá? A tua energia e o teu posicionamento, eles determinam que tipo de pessoa você vai ter na tua vida. Não só no que diz respeito a relacionamento, mas absolutamente também no que diz respeito à tua vida profissional. A minha postura, quando eu chego no lugar, já determina quem está onde na cadeia alimentar das relações de alguma maneira. Isso pode acontecer tanto no mundo dos relacionamentos, você homem com a mulher ou você mulher com o homem, mas também pode acontecer e acontece muito no mundo corporativo. Não deixe fazer com você aquilo que você não permite ou que não gostaria que fizesse. Bom, falando um pouco sobre a ementa do curso. Então, o que você vai aprender aqui ao longo desses dias, ao longo desse curso aqui? Primeiro, nós vamos falar o que é VSM, de onde vem esse conceito, o que é o VSM, qual que é a importância de olhar VSM. Por que o nome é valor sexual de mercado? Por que mercado entra aqui nessa conversa? Por que sexual entra nessa conversa? A gente vai falar bastante sobre isso. Vamos falar também de onde vem esse conceito. Esse conceito ele é baseado 100% do tempo nas ciências sociais, dentro da antropologia, da sociologia. E eu vou te explicar os conceitos detalhados no módulo onde eu vou falar sobre de onde vem esse conceito. Eu vou te apresentar ao longo do curso quais são os atributos que compõem o VSM.
Por que eu tenho que me preocupar com posicionamento? Por que eu tenho que me preocupar com competência, com habilidades? Por que eu tenho que me preocupar com liderança? Isso a gente vai aprender ao longo desse curso. Nós vamos aprender também o que é a hipergamia feminina. Por que a hipergamia é tão importante quando a gente entende, você homem quando entende a hipergamia e você mulher quando entende também o porquê que a hipergamia reside em você. Qual que é o papel dela, como é que ela te atrapalha ou eventualmente ela te ajuda. Nós vamos falar bastante nos tipos de homem. Provavelmente se você está aqui, você já ouviu falar que existe um tal de macho alfa, existe um macho beta. Quem são esses caras? Como eles nasceram? De onde vem esse conceito? Por que esse conceito é importante? Aqui a gente tem bastante conteúdo, tá, pessoal? Então fique muito atento. Eu até queria fazer uma pausa aqui no que você vai aprender para te dizer o seguinte, já pega um papel e uma caneta, porque esse conceito, você vai ficar tão impactado com os conceitos que se você não anotar, logo você vai perder. Então, voltando aqui para o nosso conteúdo do curso, nós vamos falar sobre o macho alfa, o macho beta. Quem são essas duas figuras? Você vai perceber que existem muito mais machos betas do que alfas no mercado e eu vou te explicar já já por quê. Nós vamos falar também sobre um outro comportamento, que é um comportamento que foi construído pela sociedade, que é o que a gente convencionou chamado macho keeper. O keeper, o homem moral, o homem que construiu a sociedade. Por que entender isso é tão importante? Porque quando você entende isso, você percebe que tipo de comportamento é o teu e como o mercado está te avaliando. Nós vamos falar sobre o VSM feminino. Uma pergunta que recorrentemente me fazem é, Wagner, o VSM masculino e o feminino são iguais? Trata-se da mesma coisa? Ou tem coisas diferentes? Eu vou te explicar isso no detalhe. Nós vamos falar sobre o paradoxo dos relacionamentos. Existe um paradoxo claro no que diz respeito aos relacionamentos. Homens querem uma coisa, mulheres querem outra coisa. E por que eles vivem lutando, entre aspas, sem entender por que ele quer isso, ou por que ela quer aquilo, ou porque eventualmente eles não conseguem chegar num senso comum. Isso a antropologia explica há pelo menos 250 mil anos. Vocês vão perceber que tudo que eu vou falar aqui ao longo desse curso é muito mais sobre ciência do que achismo. O achismo é uma coisa que eu abomino, que eu não gosto. É por isso que eu vou tentar trazer para vocês sempre as referências do que eu estou falando, para que você possa ficar fundamentado na tua argumentação. Eu acredito que quem discute sem fundamentação é menino. Os homens, os adultos, conversam uma conversa de igual para igual, fundamentada e embasada em alguma coisa. Nós vamos falar como melhora, no final do curso, se existe um VSM, que é um valor sexual de mercado, que tem alguns atributos que determinam, precisamos falar então como é que melhora esse VSM. Como é que eu faço para desenvolver o meu VSM? Como eu faço para estar em constante evolução? Eu vou trazer um conceito muito legal e moderno, que é o conceito de lifelong learning. O que significa long life learning? O que significa long life learning? Para que ele é importante? Por que é importante você entender, aprender a aprender? Por que é importante você estar em constante evolução? Isso, basicamente, é toda a ementa do nosso curso. Fique muito atento, porque vai ter muito conteúdo, e conteúdo denso, que você precisa parar em alguns momentos para refletir. Eu quero te convidar a abrir o teu coração e já de cara se despedir de todo e qualquer preconceito. Eu sei que no primeiro momento, quando você fala de valor sexual de mercado, existe um preconceito de cara que é a palavra sexual nessa frase. E normalmente a palavra sexual nessa frase tem um cunho de sexualidade. E vocês vão perceber comigo ao longo desse curso aqui que nem sempre é isso. Espero muito que vocês gostem. Vocês vão ver agora aí na tela todos os tópicos que compõem o VSM, que são esses que eu acabei de citar a você. Eu espero muito que você goste, fique atento a cada um deles e vamos junto. A gente se vê no próximo módulo, onde eu vou falar o que é VSM. Preparado? Pega a tua água, senta aí, dá uma relaxada e bora!